Graça e paz, glória a Deus. Vamos continuar estudando a carta de Paulo aos Efésios, capítulo 3, agora a partir do versículo de número 10. Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, principados e potestades nos céus, irão tomar conhecimento deste propósito, dessa sabedoria de Deus, através de Jesus Cristo, através da igreja, unir os judeus, os profetas, a lei, a palavra da Torá, a sabedoria de Deus, os mandamentos de Deus, com a justiça que é pela fé em Jesus Cristo, que é a doutrina dos apóstolos. Então, unir através da igreja o Antigo Testamento, a mensagem de Deus, a promessa a Abraão, a família de Deus, aos santos, a família da fé, unindo agora os gentios. Então, unindo todo aquele que crê a palavra de Deus do Antigo Testamento, a palavra de salvação, que é justamente a vocação de Abraão, a vocação de Moisés, do povo judeu. A salvação vem dos judeus, disse Jesus ali à mulher samaritana. E os gentios? Agora, por essa multiforme sabedoria de Deus, através da igreja, da obra de Cristo, da sua morte, ele nos comprou de graça, ele pagou o preço. Nós mesmos não tivemos que pagar nada. Foi como uma esmola. Receber algo de graça é receber algo em que você não teve mérito, você não trabalhou, você não tinha dinheiro para comprar. Jesus pagou o preço por você. Você foi beneficiário total, de graça. Mas você agora vai ser unido aos judeus e vai seguir em frente com toda a palavra, seja dos profetas, seja dos apóstolos. Todos juntos. Obediência, amor, andar em justiça, em verdade, se arrepender, converter-se dos seus maus caminhos, deixar de praticar o mal. Então a graça não vai invalidar uma vida na justiça, na prática das boas obras. Apenas o apóstolo Paulo está trazendo essa mensagem do evangelho da união entre judeus e gentios. Os gentios entram pela graça, não por obras, para que ninguém se glorie. Então quem não se glorie? Os judeus. Os judeus não vão poder se sentir superiores, se gloriar na lei, nas obras da lei que eles já vinham praticando. Porque em Cristo somos iguais. E nem, muito menos, gentios se gloriando. Porque vieram de graça, receberam de graça. Então não tem do que se gloriar. Mas os judeus também não têm mais do que se gloriar. Porque agora todos estão unidos, todos estão incluídos. Para Deus, estão todos no mesmo caminho, na mesma promessa de Abraão, na mesma herança de toda a palavra de Deus. Agora ela vai unir os profetas do Antigo Testamento com toda a obra de Jesus, a sequência das revelações através do batismo com o Espírito Santo. Então nós vamos tendo a direção do Espírito Santo e tanto judeus quanto gentios têm que entrar agora nesse momento em que vamos ser guiados pelo Espírito Santo em toda a verdade. É o Espírito Santo que vai nos ensinar a guardar a lei. É o Espírito Santo que vai nos ensinar a respeito dessa multiforme sabedoria de Deus. Então nós já estamos na igreja, nós já estamos aqui com a revelação. Que estamos juntos no caminho da vida, da salvação, vida plena, filhos de Deus. Nós que éramos distantes, gentios, separados, que não tinham herança, não tinham promessa, não tinham salvação, agora estamos juntos com os judeus, toda a promessa, toda a palavra de Deus é para nós unidos em Cristo. Jesus, então, se tornou essa pedra angular dessa união, em que não há mais separação, não há mais diferença entre judeu e gentio. Então, pela graça, entramos juntos. Nós agora estamos no mesmo nível dos judeus. Toda a promessa feita ao povo judeu, nós somos co-herdeiros com os judeus em toda essa sabedoria. Então, anjos, querubins, arcanjos, principados, potestades, todos tomam conhecimento
da oração do gentio, do louvor, do gentio adorando em espírito e em verdade, junto com o judeu, todos unidos. São os que têm o mandamento de Deus, são os que guardam os mandamentos e têm o testemunho de Jesus Cristo, o Messias, todos que são sementes da mulher, todos unidos, numa só fé, num só espírito, num só coração, num só louvor, servindo a Deus e vencendo a batalha contra o mal, contra o dragão vermelho, contra o diabo, contra esses também principados e potestades do mal nas regiões celestiais. Versículo 11. Segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então ele é nosso Senhor justamente nessa relação com Deus. É Ele quem nos leva ao Pai. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Então Ele é Senhor desta restauração. Ele é Senhor desta obra de vida, de cura, de libertação, de união com os judeus, com as promessas de Abraão. Nós somos agora herdeiros de toda a palavra. Tudo que encontrarmos escrito, toda a palavra é para nós agora. Gentios, em Cristo tomamos posse. Então esse foi o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Lá estava Jesus, lá no Gênesis, que haja luz. Houve luz, viu Deus que a luz era boa. Jesus estava ali naquela luz, ele é a luz do mundo. Ele é a luz para o mundo. Ele é a luz de todo o mundo. Ele estava ali antes da criação do homem e da mulher, antes do surgimento do povo judeu, de qualquer coisa, de Abraão, de Isaac, de Jacó. Jesus é antes de Moisés, é antes de tudo. Ele é o primogênito, ele é o primeiro na criação, ele é a luz lá de Gênesis, bem no começo, antes de criar o homem e a mulher. Então, esse é o eterno propósito, de ver em Jesus tudo que agrada a Deus, tudo que é luz, tudo que Deus quer que viva eternamente. Estar em Jesus, estar na luz, agrada a Deus e Deus quer preservar. Deus quer que permaneça. Então, quando você vive de acordo com a vontade de Deus, guarda os mandamentos, obedece a palavra de Deus, a lei de Deus, segue a Jesus, que é o verbo de Deus, é a palavra de Deus, é a luz de Deus. Quando você tem esse encontro de fé com Jesus e passa a segui-lo, você entra nesse eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Salvação na luz, salvação em Cristo, salvação no que agrada a Deus, salvação no que Deus tem prazer de manter vivendo. Você tem que viver uma vida de tal forma que você dê prazer a Deus de preservar a sua alma, a sua vida. E é quem segue a Cristo, é em Cristo Jesus. É na sua palavra, é no seu ensino, é no seu modelo, é no seu amor. É tudo que Jesus fez. Ele é a vida, ele é a luz. Ele é o que agrada a Deus. Jesus é o nosso modelo, ele é o caminho, a verdade e a vida plena, com abundância. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Ninguém vai viver eternamente com Deus a não ser por Cristo, em Cristo, mas seguindo os passos de Jesus, andando no caminho de Jesus, seguindo o Cordeiro por onde quer que ele vá, e aí vivendo a vida que agrada a Deus. Não é só da boca para fora, é em espírito, é em verdade, em obras, em amor, amor verdadeiro. Amor que se realiza. Amor que podemos comparar com a estrutura da palavra caridade. Quem faz alguma coisa, quem tem o bem, quem pode faz. Não é só quem tem e diz que vai em paz, que Deus cuide de você e não estende a mão. Não é isso. Não é só um sonho, é realidade, é prática, é obra. Executar, ver alguém necessitado, ter o que fazer, ter como ajudar, e amar, e socorrer. Jesus morreu, deu a sua vida, derramou o seu sangue. Não ficou só em palavras. O amor de Jesus é um amor que se realiza por obra, dando a sua vida por nós. Nós temos que andar nos passos de Jesus, amar ao próximo como Jesus nos amou. Esse é o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele olhou, viu que era bom, olhou para Jesus, se agradou, e este é o propósito de Deus. Todo aquele que andar nos passos de Jesus viverá eternamente. A fé tem que nos levar a seguir a Jesus. A fé tem que nos levar a conhecer a Jesus e andar
nos passos de Jesus. Versículo 12, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Então nós temos ousadia e acesso com confiança no eterno propósito de Deus. Entramos na vida, entramos na luz. Se andarmos na luz como ele na luz está, se aprendermos com ele, se entendermos a mensagem dele, cremos e praticarmos. Bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. Então, como vamos ouvir toda a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus? Pelo batismo com o Espírito Santo, que é o poder do alto, é o poder prometido, é a promessa de Deus, o Espírito Santo, para que eu entenda a palavra de Deus, creia nessa palavra e tenha poder, sabedoria plena do alto para praticar, para viver. Quando isso acontece, eu tenho a vida de Jesus em mim. É justamente o caminhar aqui da palavra de Deus, de Paulo aos Efésios, a revelação que Paulo está dizendo, que recebeu este mistério que lhe foi revelado, e nós aqui estamos falando com a mesma palavra de Paulo, também nos foi revelado da mesma forma essa palavra a respeito de termos Jesus em nós, Jesus nos dando essa ousadia, acesso com confiança pela nossa fé nele, acesso ao eterno propósito de Deus, acesso ao caminho da vida, da vitória, que agrada a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. E Paulo está falando isso aqui aos Efésios, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Porque recebemos o batismo com o Espírito Santo, vamos ver isso lá na carta de Paulo aos Gálatas, por ouvir a pregação da palavra da fé, a pregação sobre a fé. Quando nós ouvimos e cremos e recebemos esse dom da fé e passamos a crer em Jesus, temos fé nele, nós vamos viver, nós vamos receber o batismo com o Espírito Santo, nós vamos ter o propósito de não entristecer mais a Deus, servir a Deus, nos afastar do mal, do pecado, amar e fazer o melhor que pudermos a cada dia, sempre melhorando para bendizer, amar, louvar, glorificar a Deus de toda forma, com toda a força da nossa vida, da nossa alma, do nosso coração, do nosso espírito, do nosso ser. E então nós temos ousadia e acesso com confiança a este caminho da vida, da salvação, da eternidade, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então Deus, lá na criação, estabeleceu este eterno propósito de que quem andasse na luz, como ele na luz está, andasse com Cristo e o seguisse e fizesse como ele fez, amasse como ele amou e perdoasse como ele perdoou e vivesse nos passos de Jesus, este iria viver eternamente com Deus e Deus iria guardar, preservar a sua vida eternamente. Que você seja abençoado hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.